Sião é um monte que fica em Jerusalém. E a Bíblia fala desse monte com muita clareza, com muita definição. Esse monte ele traz conceitos e propriedades que são muito típicas da nossa vida. Deus quer que a gente seja como um monte. E monte fala de fortaleza, monte fala de algo grandioso, monte fala de ascensão. Você não deseja isso na sua vida, em alguma área? Então, estudar montes, estudar essa característica que a Bíblia empresta para Sião é muito pertinente, é muito interessante, porque nós estamos construindo um monte, nós estamos sendo elevados, nós estamos sendo transportados para um lugar mais alto, aonde desse lugar você consegue ver melhor. Todas as vezes que você é alçado a algum lugar mais alto, a sua visão expande. Vou repetir isso para você. Todas as vezes que você é levado a um lugar mais alto, a sua visão expande. E ele compara a gente à águia. Ele quer que a gente voe. E eu comecei falando um tempo atrás sobre Sião. Falei também sobre que em Sião foi colocada uma pedra. E essa pedra se chama pedra angular. Quantos se lembram disso? E essa pedra foi colocada em Sião. Uma pedra principal. Uma pedra de esquina. Uma pedra alicerce. Uma pedra de direção da construção. E essa pedra é uma pedra preciosa. Essa pedra é uma pedra ungida. Essa pedra é uma pedra escolhida. Essa pedra fala de mim e de você porque ela é uma pedra viva sobre a qual a igreja do Senhor Jesus está sendo construída. A igreja de Jesus não é feita por pedras humanas. A igreja de Jesus é feita com pedras vivas, com gente. Durante séculos nós fomos ministrados que a igreja era um local onde eu ia construído por mãos humanas. E Deus um dia riu dessa construção e disse: que templo vocês podem construir para mim? Que templo poderia me caber, diz o Senhor. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu desejei e desejo habitar em templos humanos. Deus habitou em nós. A palavra habitar é tabernacular. Nós somos tabernáculos do Espírito. Então, quando nós nos juntamos, somos pedras vivas desse edifício. Falei dessa pedra angular, mas eu falei de uma outra pedra que também foi colocada em Sião. Por incrível que pareça, essa pedra angular é uma pedra maravilhosa, é o próprio Cristo e nós somos as pedras vivas sobre ele. Mas existia em Jerusalém, no Monte Sião, uma pedra de tropeço. E eu falei domingo passado sobre pedra de tropeço. Você é pedra de tropeço quando você se desalinha. Quando você quebra a unidade, quando você sai do alinhamento, você acaba se tornando uma pedra rejeitada. Por que é pedra rejeitada? Porque os construtores olham para ela e falam, não dá para colocar ela aqui, então ela fica aí. E ao ficar aí, ela constitui eventualmente uma inapropriedade. Somos inapropriados às vezes para a construção de Cristo. Porque a nossa pedra não está polida necessariamente no modelo do arquiteto, ele não está adequado. E esse sentimento de inadequação faz com que a gente se sinta rejeitado e um rejeitado passa a rejeitar outros. O grande problema da rejeição é que a gente rejeita outros. E essa pedra às vezes se constitui, sabe o quê? Uma pedra no sapato de alguém. Eu não sei, pode ser o tamanho que for. Às vezes, nós somos pedra do sapato do nosso relacionamento. Tem esposa que é pedra no sapato do marido, tem marido que é pedra no sapato da esposa, tem filha que é pedra no sapato do pai, tem pai que é pedra no sapato da filha, do filho, do professor. Essa história de pedra no sapato é a história das nossas vidas. E essas pedras terríveis, nefastas, que a gente não quer, que a gente quer se livrar dela, também às vezes constitui uma pedra que a gente arremessa. E a vida da gente é muitas vezes a coleção de pedras que a gente foi acumulando pelo caminho. Pedra fala de marco. Todas as vezes que Abraão chegava num momento importante da sua vida, sabe o que Abraão era obrigado a fazer? Deus mandava? Pega a pedra e constrói um altar. Altares no Velho Testamento eram construídos com pedras. E ali ficava um lugar de adoração e um marco de lembrança daquilo que Deus tinha feito naquele tempo. O seu dia do seu casamento, Fernanda com Hans. É um grande marco, tem uma pedra estabelecida lá. Essa pedra Ebenezer, que foi colocada exatamente como lembrança de algo importante. Você talvez não lembre o que você comeu há 2 dias atrás, mas os marcos mais importantes da sua vida tem uma pedra lá estabelecida. Quantos estão entendendo? E essas pedras, eventualmente, elas se transformam em armas. Porque nós as arremessamos contra alguém. E na vida, como no exemplo que eu estou dando, algum momento da sua vida você foi apedrejado. Para pensar em um momento que você levou uma pedrada de alguém,
ou de uma circunstância, ou de um professor, ou de um pai, uma pedrada. Quem aqui nunca levou uma pedrada? Levanta a mão, por favor. Não levou? Quem nunca levou uma pedrada, está disposto a levar agora? Olha essa aqui, ó. Aí, tem gente que fala assim, levei várias. Eu levei várias, gente. E eu desconfio que eu ainda estou levando. Tem alguém agora nesse exato momento com a pedra apontada para mim. Dá uma boa notícia para a pessoa que está do seu lado. Para você também. Tem alguém disposto a te dar uma pedrada. Gente, meus filhos pegaram 3 pedrinhas daquela ali, vulcânica, jogaram pro lado de lá. Meu vizinho me deu uma pedrada. Ele chamou a polícia para mim. Arnaldo levantou todas as sobrancelhas e a barba. Arnaldo, chegou um policial do seu tamanho aqui. Eu pensei que era o Arnaldo quando bati a porta, abri a porta, não era, o cara estava vestido de polícia. Eu falei, pois não, seu guarda, o senhor vai me levar? É imigração? É imigração. Ele falou assim, não, seus filhos jogaram pedras no quintal do vizinho. Eu falei assim, aí, ô Rizai, tá vendo o que vocês fizeram? Vocês jogaram, deram pedradas no vizinho. E ele chamou a polícia. E a polícia queria me dar uma pedrada. E a vida é essa sucessão de pedras, deu tudo certo. Eu falei que eu fui lá e peguei as pedras, já pedi perdão pro vizinho, o vizinho já está indo até para a igreja, glória a Deus. E hoje ele já está de butuca ligado aí para saber o que está acontecendo aqui. Você sabe que Jesus levou pedrada também, né? Nem Jesus escapou das pedradas. Agora a gente pode aproveitar as pedradas que estão nos lançando, estão nos jogando e construir um monte. E o nome desse monte é Monte Sião. Amém. Aproveite as pedras, desvie-se delas, vai juntando e vai subindo em cima dela, porque Deus está falando comigo, com você. Presta atenção em João 11, capítulo 11, versículo 8. Eles disseram, mestre, há pouco, os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Está vendo uma pergunta aqui de que Jesus estava sendo, nesse momento, inoportuno. Ele estava querendo voltar para um lugar que ele quase levou uma pedrada, quase foi apedrejado. Você sabe o que é apedrejamento no Velho Testamento, na Bíblia, no Velho Testamento, e até hoje ainda tem esse conceito? Assassinato. Quando a Bíblia usa essa expressão, você foi quase apedrejado, é que quase tentaram te matar. Parece um pleonasmo, é alguém jogando uma pedra na pedra. Porque Jesus é a pedra angular, mas as pedras de tropeço estavam sendo arremessadas contra ele. Então a vida me ensina que eventualmente nós passamos por lugares perigosos. Alguém eventualmente deseja o mal para nós. Mas eu quero lembrar a você, que você conhece a história de Jesus, e isso aqui já é a introdução e o resumo do que eu vou falar. Jesus venceu todas essas armadilhas. Ele não tinha medo das armadilhas. Ele não tinha síndrome de pânico. Jesus não estava entrincheirado, enfurnado com medo das consequências do seu ministério. Jesus expandiu aquilo que Deus fez para ele expandir. Ele quis enfrentar as situações. Por isso que ele está dizendo, vamos lá? E os discípulos disseram, mestre, não é bom não. Porque os caras que tentaram, os judeus tentaram te matar. Para pensar agora em algum momento da sua vida que você foi apedrejado. Porque nós vamos precisar voltar nesse lugar. Hoje nós vamos precisar voltar em alguns locais de apedrejamento. Por que nós vamos precisar voltar lá? Porque Jesus tem uma obra para fazer nesse lugar. João 10, e agora vou ler um pouco do contexto. O título da mensagem de hoje é Enfrentando as Pedras no Caminho. Você já enfrentou algumas e vai enfrentar mais algumas no futuro. Deus tem preparado um caminho para você sobremodo excelente, mas eventualmente vão ter algumas pedradas. Então você vai se preparar através dessa mensagem a enfrentar os desafios que as pedras às vezes nos promovem. Então João 10, no versículo 31, diz assim, novamente os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Repare, eu li João 11, agora eu estou lendo João 10. A vida de Jesus era cercada desses perigos. Novamente pegaram em pedra para apedrejá-los. Quem? Os judeus. Mas Jesus lhes disse, para os judeus com as pedras nas mãos, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como um Deus. Eu não sei qual é o conceito que você tem sobre Jesus, mas eu quero te dizer qual é o conceito que a palavra de Deus tem sobre Jesus. Jesus é Deus. Amém. Ponto. Ponto.
Obrigado pelo ponto. Repita, Jesus é Deus. E por causa dessa revelação, os judeus queriam apedrejá-lo porque eles não reconheciam Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Então, Jesus fazia muitas boas obras. E preste atenção, queridos, fazer boas obras não impede você de tomar pedrada. Você está aqui, amado? Fazer boas obras não impede você de tomar pedrada. Às vezes você vai falar assim, eu sou uma boa esposa. E chora, esperneia, bate o pé. Eu tenho TPM só uma vez por mês. No resto eu tô boazinha. E ainda assim você me apedreja. Tem alguma mulher aqui que se reconhece nessa frase? Eu lavo, passo, cozinho, faço tricô, crochê e ponto em cruz. Acabou meu repertório. E ainda assim, vocês não levantam a tampa do vaso quando vão fazer xixi. Eu já aprendi. Oh, meu Deus. O xixi na tampa do vaso é uma pedrada que o marido dá na esposa. Quando ela senta, amado... Oh, Jesus, tem muito homem na casa. Eles têm problema de amnésia. Pedrada. Quando ele esquece a data do casamento, quando a mulher queima o bife que estava suculento. Quando o maridão chega cheio de energia em casa e a esposa dorme antes dele tomar banho. Pedrada. Quantos já foram apedrejados? Vamos até baixar a cabeça assim. Oh, meu Deus, quantas vezes foi. Oh, tomou muita pedrada, né? Não. Muita pedrada. Jesus ia ser apedrejado pelo fato de transmitir uma verdade. Nem sempre somos apedrejados por fazer coisas ruins. Às vezes somos apedrejados por fazer coisas boas. Seja bem-vindo à vida. Não seja romântico. Não existe romantismo no reino. O reino é verdadeiro e fato. Às vezes nós vamos ser injustiçados. E se você já foi injustiçado, essa palavra é para você. O fato de praticarmos boas obras, eventualmente, vai ser exatamente o estupim para tomar uma pedrada no meio da testa. E você vai dizer, só eu, meu Deus, sou apedrejado por fazer justiça. Não. Isso acontece com todos que estão pregando a verdade do reino. Se isso aconteceu com Jesus, vai acontecer com você. E essa expressão, novamente, fala da continuidade. Isso vai fazer parte da dinâmica da vida. Eventualmente nós vamos ter que se tornar um bailarino de pedras. Ó, a esquiva. Você sabe o boxe? Não. Você vai ter que aprender a se esquivar. Esse maior boxeador agora, o Mayweather. Como é o nome do irmão? Floyd Mayweather. Não, McGregor. McGregor é o que lutou com o Mayweather. Você está desligado. O McGregor tem a barbona. O Mayweather. Se eu estiver errado, você me corrige. É o maior esquivador da história. Estudaram o cara. Gente, ele ganha 100 milhões de dólares para lutar. Tá bom o salário do cara, não? Eu não errei o número, não. 100 milhões de dólares por uma luta. Você enfrentaria o Mayweather por 100 milhões de dólares para tomar um soco no meio da força? Pode ser que você tenha morrido. Mas se Deus mandasse você levantar, quantos lutariam contra ele? Tem até mulher lutando boxe aí já. Não tem problema não, é com Deus mandou. Aprenda a esquivar das pedras. Amém? Aprenda a fazer dessas pedras uma torre. Aprenda a fazer com essas pedras uma montanha. Aprenda a fazer com essas pedras o monte Sião. João 10:39 diz assim, outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde Jesus batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado sinais miraculosos, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Repita, por favor, ali muitos creram em Jesus. Eu não escutei nada, então você vai falar de novo. E ali muitos creram em Jesus. Jesus já tinha escapado de um apedrejamento, já tinha escapado de outro apedrejamento, e agora estavam tentando prendê-lo. E aí, dessa vez, ele tem uma atitude que é, eu vou para o Rio Jordão. Ali tem um rio, tá vendo? Ó? Não sei quantos já perceberam, tem um riozinho ali.
E o fato de lá onde Jesus estava, em Israel, ter um rio, e o fato desse rio ser aonde João Batista começou a sua igreja, João Batista exatamente porque ele batizava, e ele batizava às margens do rio. Então Jesus foi para o início, Jesus foi para a essência, Jesus voltou para onde era o ponto de partida da igreja cristã. A igreja começou não com Jesus, a igreja começou com João Batista. João Batista possuía uma igreja num local deserto, mas à beira de um rio. E lá as pessoas iam batizar. Não iam por causa dos milagres, porque João Batista não fazia milagres. João Batista tinha um discurso suave, uma aparência bastante tanto quanto convidativa. Ele tinha barba grande. Cadê o Altair? Comia gafanhoto, mel silvestre. E era contra a raça de víboras Church. Conhece essa igreja, não? Raça de víboras Church, conhece? Falava assim, gente, vocês que são dessa igreja aí, vocês estão tudo lascados. Snake Church. E lá nesse lugar, quando Jesus estava para ser preso, ele foi para esse lugar. Não é simbólico? De que quando uma crise acontece nas nossas vidas, para onde a gente corre? Para onde você vai quando você passa por luta, amado? Para onde você vai? Tem gente que vai para o travesseiro, tem gente que vai para a televisão, tem gente que vai para a cachaça, tem gente que vai para a caça, tem gente que vai para os livros, tem gente que vai para a bebida, tem gente que vai para a prostituição, tem gente que vai para futebol, tem gente que vai... Para onde você vai? Onde está? Facebook. Obrigado, ó. Cada um está falando do defeito que tem. Instagram também. Para onde você vai quando você está em crise? Jesus foi para o Rio Jordão. Jesus foi para o princípio. Por quê, queridos? Tem sempre alguma coisa querendo nos prender. Tem sempre alguém querendo paralisar você. A sua expansão, o seu crescimento não é agradável aos inimigos. E a gente os tem. Tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Mas o que a gente faz nesses momentos de crise? E aqui Jesus está me ensinando. Jesus, que é Deus, vai até aonde João Batista batizava. Porque ele disse assim, gente, vamos para lá, porque lá é a essência, lá é o fundamento, lá é o início, é o retorno, e eu preciso, volta e meia, ir para o lugar aonde eu sou renovado. Jesus sai da crise e se renova no Rio Jordão. E lá ele lembra. Lá ele sabe. Quem é que foi batizado no Rio Jordão, querido? Jesus. Repare para onde Jesus foi. Para o batismo do Rio Jordão. Jesus vai para esse lugar para ensinar para a gente que João Batista começou um ministério ali. E Jesus continua a obra de João Batista. Nós estamos continuando a obra de alguém. Preste atenção. Você não está fazendo nada novo. Você está simplesmente continuando algo que alguém já começou. Eu acho que lá dentro você prestava mais atenção. Aqui volta e meia passa um pato, né? Eu disse que você está continuando a fazer algo. Então volta e meia aprenda a se alimentar no início. É o que Jesus diz em Apocalipse. Volta à prática das primeiras obras. Você vai se distanciar dela nos momentos de crise. E aí, queridos, muitos creram. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, os discípulos de João ainda estavam por ali. Eles olharam para Jesus e lembraram do que João Batista falava sobre Jesus. E falaram, João Batista não fazia os milagres, mas esse faz muitos. João Batista disse sobre Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E de fato isso acontece. Esse aí é Deus. E os discípulos de João Batista creram em Jesus. O fato de ele ter voltado no início, ele voltou de lá com frutos. Ele voltou para lá melhor, ele voltou para lá renovado, ele voltou para lá como dizendo, que lugar bom de restauração é esse? Gente, a gente tem que aprender a escolher esses lugares. A gente tem que ter esse lugar de encontro com Deus. A gente volta e meia tem que ir para um lugar aonde começou e lá se refrescar na presença do Cristo. E é interessante que nesse contexto, nesse lugar maravilhoso, dá uma olhada aqui, esse lugar não é maravilhoso? Não faz bem para a visão? Sim. Espicha os olhos, vai lá. Como diz o Matuto, espicha os olhos, olha que beleza. Você sabe o que acontece quando a gente está nesse lugar maravilhoso muitas vezes? Vem uma notícia preocupante. Tava tão boa a mensagem, não estava? Tava tudo indo tão bem, na beira do rio, Jesus pescando com os caras, eita bagre, lambari, que beleza, aí outra irmã deitou na rede, tava tudo jóia. Aí tem sempre um estraga-prazer, alguém que vem trazer, o telefone toca, uma notícia no Facebook, alguma coisa. E a notícia preocupante que aconteceu ali foi o seguinte, olha, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus assim, ó, João 11:3. Aquele a quem amas está doente.
Jesus podia falar assim, mas agora não, agora que eu acabei de fugir do apedrejamento, quase tentaram me prender, estou aqui tirando vacaciones, e você vem me falar que a irmã de as irmãs, que Lázaro está dodói. Lázaro estava dodói. Eventualmente ficamos dodói. Já ficou dodói? Tanto fisicamente como emocionalmente ficamos doentes. E a notícia chega até Jesus. E Jesus podia dizer assim, agora eu não estou atendendo ninguém. Estou de férias. Escutei um pastor que estava famoso descansando. E ele correndo na praia das férias. Né? E aí um cara começou a correr do lado dele. E aí falou assim, você é o pastor falando de tal? Sou o pastor falando de tal. Você é psicólogo, né? Sou psicólogo. Rapaz, estou com a crise do casamento. Ele falou assim, não. Pô, tô de férias, mano. Hoje não. Tô de férias, deixa eu descansar. Eu vim aqui pro fim do mundo, uma praia deserta, no meio do Nordeste. E você vem atrás de mim para me tratar do seu casamento, eu faço isso 100 vezes por dia. Aí ele falou assim, olha, pastor, o diabo não tira férias. Olha que mal criado. Né? Aí o pastor falou assim, eu sei. Tanto é que mandou você aqui até mim. Mas Jesus não é esse pastor, Jesus não fica cansado. Ele renovava. A gente fica cansado, mas a gente se renova. E aí, queridos, nessa história, nessa conversa de que Lázaro está dodói, a gente aprende algo assim, olha, uma má notícia sempre vai bater na sua porta. É a crise de alguém, é a sua própria crise, é uma enfermidade, é um impacto econômico, é uma propriedade que não vendeu. Tem sempre uma má notícia pronta para bater na sua porta. O Salmo 112 diz que a gente não deve temer más notícias, porque as más notícias virão. E essa má notícia encontra Jesus. E Jesus tem uma reação. Ele fala assim, essa doença não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Eu aprendo aqui algo precioso. Quando a má notícia bater na sua porta, aprenda com Jesus. Diga, essa crise... Repita, essa crise não é para morte, não é para falência, não é para divórcio, não é para desistência, é para a glória de Deus. Aprenda a declarar a glória de Deus sobre a crise que vem bater na sua porta. Ela vai bater, você abre, você fala, pois não, eu sou a crise, eu vim te pegar. Você fala assim, essa crise é para a glória de Deus. Essa crise é para a glória de Deus. Fala aí para alguém, para a pessoa que está falando assim, quando a crise vier, essa crise é para a glória de Deus. A doença não vai matar. Essa doença não mata. Eu aprendi que doença não mata ninguém. O que acaba com a vida das pessoas é não ter propósito. E aí, ainda que você esteja vivo sem propósito, você está morto. Se você tiver um propósito efêmero, passageiro, você já morreu, ainda que você tenha uma visão. Os propósitos de Deus são eternos, amém? E aqui, queridos, quando ele recebe isso, ele declarou a glória de Deus. Eu quero que você pense em algo na sua vida que está em crise. E você vai dizer feche seus olhos, levante sua mão. Pense em alguma área da sua vida que está em crise. Eu quero rir também. O que aconteceu aí? Fica pensando no que não está. Então tá bom. Então, na multidão das minhas crises, declara assim, eu declaro que essas crises, que essa especificamente, que eu estou pensando, é para a glória de Deus. Eu não sei o que é, se é doença, se é falência, se é crise emocional, se é crise relacional, eu não sei o que é, mas é para a glória de Deus. Existe alguém que tem a capacidade de transformar qualquer coisa. Gente, Lázaro estava doente para morrer, e ele vai morrer. Mas Jesus já tinha declarado assim, olha, essa enfermidade não é para a morte. Ele declarou. Há poder na declaração de Jesus, quando dizem amém. E aí, queridos, quando ele declara isso, ele escutou isso, ele está naquele lugar maravilhoso, João 11:7, diz assim, depois disse a seus discípulos, gente, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, os discípulos, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá. Eu comecei essa mensagem lendo esse versículo, e agora você já está entendendo um pouco do contexto desse versículo, sim ou não? Está entendendo? Entendeu um pouco mais por que estava sendo complicado voltar para a Judéia? Por que era complicado voltar para a Judéia? Me ajuda aí. Porque ia ser apedrejado. Esse era um motivo. O principal, os discípulos estavam com medo do apedrejamento. De fato, mas tem um segundo motivo. Que talvez você não tenha pensado, e eu vou ajudar você a pensar. Tava bom demais na beira do Rio Jordão, fala a verdade. Pescar bom demais, gente.
estava gostoso ali. Aquele lugar é onde os discípulos foram para poder descansar, sair da crise. E o fato deles falarem, receber esse convite, pareceu um tanto quanto inusitado, e não é um convite aprazível, gostoso, bom de se realizar, de você sair do lugar de conforto para enfrentar um apedrejamento. Você há de convir comigo que esse convite foi um convite de inimigo, não é de amigo. Amigo chama a gente para ficar, não vamos não, deixa Lázaro morrer. Deus vai ressuscitar no último dia, né? Vamos ficar aqui, vamos renovar as forças, mas quem não gostaria de ficar longe de um lugar de apedrejamento? Quem? Quem não gostaria de ficar longe da crise? Isso muitas vezes é a dinâmica da vida. Quantos ficam longe do casamento porque chegar dentro do casamento tem uma crise lá? Quantos ficam longe da escola porque chegar na escola tem uma crise lá? Quantos querem sair de um time porque lá no time tem uma crise? Quantos querem sair do bairro porque lá no bairro tem uma crise? Eu pensei em sair daqui por causa desses vizinhos abençoados que Deus me deu. Mas a culpa não é do vizinho, é dos meninos. Queria convidar você a pensar com a cabeça dos discípulos, porque pensar com a cabeça dos discípulos vai te ajudar a entender alguma coisa. Jesus está convidando os discípulos para voltar. Os discípulos estão dizendo assim, mestre, data vênia, tem um ponto aqui que eu quero lembrar o senhor que o senhor não está pensando. Se a gente for, nós vamos levar pedrada. Então pensar com a cabeça dos discípulos é pensar que é muito difícil sair da zona de conforto, gente. É muito mais difícil do que você imagina. É um lugar onde Cristo dava uma palavra e ele recebia 50 aleluia. E glória a Deus. Jesus falava assim, vocês estão entendendo? O povo dizia, estamos entendendo? Vocês estão aqui? Eles diziam, estamos aqui. Gente, era um lugar tão maravilhoso que Jesus acordava, tinha cappuccino com croissant. Almoço era picanha maturada ao ponto, com fazão que o Léo caçou. À tarde, bolo de fubá com café com leite. E à noite, pastel com caldo de cana. Sai desse lugar que eu quero ver. Me ajuda no meu cardápio, pelo amor de Deus. Como é que sai do lugar desse? Hã? Você sairia? Não. Giovanni já agarrou uma espreguiçadeira e falou, daqui não saio, daqui... Quem não gostaria de ficar longe da Judéia que apedreja, gente? Claro, todos nós. Todos nós. E pensando com essa cabeça de discípulo, eu percebo que Jesus tem uma visão e os discípulos têm outra. Às vezes acontece isso, tá? Jesus tem uma visão e os discípulos dele têm outra. Jesus está olhando para a Judéia, os discípulos estão olhando para as pedras. Isso significa que às vezes nós vamos olhar para Deus e também nós podemos olhar para alguma coisa que nós tememos. Jesus está falando assim, eu tenho algo para você, e eventualmente você pode olhar para um outro lugar que te é conveniente. Isso faz uma dicotomia bastante interessante daquilo que é a dinâmica da vida. Muitas vezes nós tiramos os olhares daquilo que Jesus olha e colocamos o nosso olhar no nosso próprio umbigo, na nossa própria realização, no nosso medo, no nosso conforto. E aqui há uma circunstância que está nos aguardando no futuro, que está sendo impedida exatamente por medo de enfrentar aquilo que nós já enfrentamos no passado e que nós não nos demos bem. E às vezes paralisamos o nosso ministério, paralisamos a nossa vida profissional, porque a gente teve uma experiência ruim, e essa experiência ruim eu chamo de pedras no caminho. Se você já tomou alguma pedrada em algum lugar, você não quer voltar nesse lugar. Tem gente que teve um divórcio e nunca mais pensou em casamento. Tem gente que teve uma falência e nunca mais pensou em abrir uma empresa. E eu quero dizer para você, você vai ter que enfrentar este lugar. E ele se chama Judéia. Esse lugar onde tem um ponto futuro, que lá é a realização do sonho de Deus a seu respeito. Tem um lugar inóspito chamado apedrejamento no caminho. Isso mostra a imaturidade dos discípulos. Muito embora andassem com Jesus proximamente a Jesus, sendo treinado pelo próprio Cristo, eles eram imaturos. Eu passo isso todo dia com os meus filhos. Eu falo, vamos comer em tal lugar, ele não gosta disso. Ele nem experimentou, ele disse que não gosta. Quantos tem filho assim que não gosta do que nem sabe? Imaturos são vocês. Você sabe o que é imaturidade? O bigode ainda não apareceu direito, ó. Vocês estão doidos para fazer a barba com o bigode com o negócio do pai? E tem esses penujinhos assim na cara, ó. Imaturidade. Espinha na cara lá. Espinha. É. A voz tá fina, a voz tá grossa. Tem horas que eu falo, Raquel, quem é esse homem que tá dentro de casa? É o meu filho. Ô mãe. É estranho, né? Mas a imaturidade, ela não tá só na garotada. Tá em gente barbada, gente velha, gente que já
já cresceu um bocado, gente com cabelo branco, às vezes é imaturo. E os discípulos estavam olhando, e a imaturidade está traduzindo exatamente isso. Olha, escreva aí, um discípulo imaturo pensa em si mesmo, um discípulo maduro pensa no próximo. É isso que está acontecendo, ó. Jesus estava pensando em Lázaro, os discípulos estavam pensando nas pedras. Eu gostei disso, você está aqui? Os discípulos estavam pensando nas pedras, Jesus estava pensando em Lázaro. Repita, por favor. Jesus estava pensando em Lázaro. E os discípulos? Nas pedras. Você está pensando em quê? O que você está pensando, meu filho? O que está no seu pensamento? Posso traduzir? Posso traduzir? Seus pensamentos às vezes vagueiam, devaneios, e você esquece de focar em Cristo, de pensar em que Jesus está pensando. Jesus pensa em gente. Nós pensamos em circunstância. Nós pensamos em coisas. Nós pensamos na falta de recurso. Sabe o que Jesus disse nesse momento? Ele fala um negócio bem legal. Depois disso, prosseguiu-lhe dizendo: Jesus está vendo a crise, tá, gente? A crise está instalada, os discípulos não querem ir, Jesus vai sozinho. Ele não vai desistir dos discípulos, não, ele vai trabalhar os discípulos. Não desista de gente imatura. Fala assim, por isso que eu não desisto de você. Fala aí para a pessoa que está falando, por isso que eu não desisto de você. Tem marido agora, ó, dando uma cutucada. Eu vi, viu, mano? Eu vi um cutucão grande do Arnaldão lá, assim, ó. Por isso que eu não desisto de você, brother. Porque o imaturo fica maduro. Amém? Aí ele diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. Como é que é o nome do amigo? Lázaro. E ele é o quê? Nosso amigo. Amizade espiritual. Nosso amigo adormeceu. Mas vamos para lá acordá-lo. Quem entende português aí, me ajuda, por favor. Figura de linguagem. Quando é a história do gato que subiu no telhado, tá entendendo? Sabe como é o nome disso, essa figura de linguagem? Eufemismo, é uma metáfora que dá uma ajeitada numa coisa triste para ficar, e é uma comparação bem suave. O gato subiu no telhado. A gente já sabe que o gato morreu, mas ele subiu. O gato morreu. Fala para a pessoa que está do seu lado, viu? O gato morreu, gente. Atiraram um pau no gato, mas o gato morreu. E a dona Chica? Admirou-se. Do quê? Do grito fatal, do meau que o gato deu e ele morreu. Esse gato tá morto. Morreu. O gato morreu. É um eufemismo. Olha, Lázaro tá dormindo. Vou para lá acordá-lo. Quero enfatizar o grau de relacionamento de Jesus com Lázaro. Lázaro era amigo deles todos. Quantos estão comigo? E aí, queridos, qual era o grau de relacionamento de Jesus com Lázaro? Amizade. Amizade. Presta atenção numa coisa que está acontecendo com a igreja de Jesus que é complicada. Deixa eu falar uma coisa que está acontecendo com a igreja cristã e nas comunidades de uma forma geral. Temos poucos amigos. Acho bonita a amizade de você com o Arnaldão. É de quantos anos? 20. Deixa pra lá então. 20, quase 30. A amizade de Arnaldo com desde a cela 3 e do bloco 4. Não sei o que você está falando, mas deve ser muito importante isso. Foi uma pedra. Né? Foi uma pedra. Tem a pedra 3 com a cela 4. Era na cadeia esse negócio, não? Desde lá. Então, qual que é a minha preocupação? Eu quero falar quando a gente faz uma comunidade, gente. A gente não quer uma comunidade de conhecidos. A igreja que eu fiz parte há muitos anos, uma igreja tradicionalmente grande, a gente conhecia as pessoas pelo cucuruco. Então, às vezes eu sentava só atrás do André, eu olhava essa vasta cabeleira e falava, aquele ali é o André, mas eu não conhecia ele olhando no rosto. Se eu encontrasse o André no banco, ele falava, eu sou da igreja tal, eu também sou, eu falo, vira aí de costa para me ver seu cucuruco. Você senta na fila 3, na cadeira 4, pelo cucuruco, quando o cara vai ficando padre. Lázaro não era colega de Jesus. Lázaro era amigo. E Lázaro não era só amigo de Jesus, era amigo dos discípulos também. Isso significa que passaram tempo juntos, que pescaram juntos, que fizeram a obra do reino juntos, que tinham experiências sobrenaturais juntos. Lázaro tinha uma forte amizade, um vínculo muito forte. E é isso que nós pretendemos fazer aqui nessa comunidade. Criar relacionamentos profundos, que a gente possa olhar um no olho do outro e dizer assim, eu sou seu amigo. E se você passar uma enfermidade, eu estou junto com você. Por favor, mais uma vez. Uhul!
Esse Ru, uma salva de palmas a esse Ru da irmã aí. Precisamos desesperadamente de aprofundar os relacionamentos. Pasme, às vezes até entre marido e mulher. Tem marido que é casado com a mulher, mas não são amigos. Tem pai que não é amigo do filho. Tem filho que não é amigo do pai. Precisamos desesperadamente construir uma comunidade de relacionamentos profundos. E você pode me ajudar a construir relacionamento profundo, porque a palavra de amizade é reciprocidade. Preciso acabar que tá calor. Às vezes nós conseguimos, nesse momento, né, de eufemismo, né, ele dorme. Os discípulos disseram assim, se ele dorme, presta atenção no que os discípulos vão responder, ele vai melhorar. Se ele dorme, então a gente espera que ele acorda, porque eles já tinham escutado que Lázaro estava doente. Jesus está dizendo que agora ele está dormindo. Se ele dorme, os discípulos de Jesus, para com esse negócio de ir para lá, que tem pedra no meio do caminho, e vamos esperar que ele melhore. Vocês estão prestando atenção no que os discípulos estão dizendo para Jesus? Vocês pegaram? É interessante isso, não? Os discípulos dizendo para Jesus assim, Jesus, deixa disso, desse negócio de atender os outros. Vamos ficar aqui descansando que daqui a pouco ele melhora, nós vamos receber outra notícia. Queridos, quantas áreas da nossa vida estão adormecidas pela inércia de não fazermos nada? Deixa esse problema, não mexe com isso não. Se mexer, fede. Quantas áreas da nossa vida estão adormecidas porque a gente decidiu não enfrentar as pedras do caminho? Porque vai ser complicado mexer, como disse o nosso querido. Vai feder. Então se vai feder, eu não mexo. Quantos casamentos têm áreas adormecidas no casamento? Quantos relacionamentos têm isso? Quantas crises financeiras? Eu tive um discípulo em Miami que ele tinha 20 pontos na carteira, devia $30 mil, estava todo descacotembado. Quando ele começou a andar comigo, eu falei, me dá a relação aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Resolvemos esses problemas todos porque a gente enfrentou. Tomou pedrada. Claro que toma. Agora, eu conheço gente que não tem problema. A vida dele, gente, é um mar de rosa. Você fala, você tem algum problema? Não tenho problema nenhum. Você quer fazer um pedido de oração? Não, eu só quero agradecer. Quando o cara fala pra mim, eu só quero agradecer, ele está mascarando os seus problemas. Ele quer dizer para todo mundo que ele não tem problema, mas eu quero dizer para você que tem. Ele só não quer falar dos seus problemas, eu entendo. Às vezes o ambiente não é apropriado, não tem problema. Mas o fato é que lá no seu íntimo você precisa aprender a não negar os seus problemas, porque você os tem. E eu conheço gente que não tem problema e outros que maximizam o problema. Esse problema é tão grande. Foram os espias olhando para o gigante. Aqueles gigantes são tão gigantes que eu não vou mexer com eles. E outros se sentem tão pequenos, mas tão pequenos. Então tem gente que maximiza o problema, tem gente que minimiza o problema. Quem é você? Você é do tipo que não tem problema? Você é do tipo que maximiza o problema? Ou você é do tipo que minimiza o problema? Que também tem um problema aí. Ah não, esse problema ele vai resolver por si só. Eu quero hoje confrontar essa ideia. Nenhum problema resolve por si só. Ah, o tempo resolve tudo. Mentira do diabo. Isso é bacana você escrever em para-choque de caminhão. Obrigado pela sua risada aí, cara. Para botar no Facebook. Ah, desculpa, gente, eu estou tão desatualizado que eu estou falando para-choque de caminhão, isso do tempo do Hans. No meu tempo, a gente põe frase bacana onde? Para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão? Era, para-choque de caminhão. É. Eu ficava lendo, né, na estrada, a gente viajava muito de carro, ficava lendo aquela história. Feliz era Adão, que não tinha sogra nem caminhão. Um negócio espetacular. É sabedoria, sabedoria. Às vezes nós não rompemos em nossas vidas porque temos negado o convite de enfrentar um problema que já está morto, que já está adormecido. E nós vamos ter que acordar o Lázaro. Falei para alguém, nós vamos ter que acordar esse Lázaro aí, amado. Acorda o Lázaro, amém? Então Tomé, olha lá vem o Tomé, hein? Presta atenção agora. Vai vir o Tomé, e Tomé vai falar. Olha o que ele disse. Chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Uma salva de palmas para Tomé, por favor. Tomé, receba aí. Que espetáculo, mano. Tomé arrebentou nessa frase. Lembra daquele filme Suicide Squad. Como é o nome, pai? Suicide Squad. Suicide Squad. Esquadrão Suicida. Você sabe esse filme? Sim. Quem inventou foi Tomé. Vamos todos para morrer com ele. É a turma
da nuvem negra em cima. Aonde ele chega, um pessimismo se instala. Imagina você com Tomé na sua equipe, gente. Que beleza. E ele tem a cara de pau de falar com os discípulos. Pessoal, galera, deixa eu falar aqui. Vou dar uma palavra, hein? Jesus, cala a boca aí. Quem vai falar aqui sou eu agora. Presta atenção, rapaziada. Não vamos, não. Ou, não, na verdade, vamos. Vamos. Vamos morrer. Vamos morrer com ele. Vamos morrer. Ô, Jesus, perdoa Tomé. Levanta a mão de novo. Fala, Deus perdoa Tomé, ele está aí em cima contigo, perdoa ele. Pedro também teve essa. Pedro também teve essa. Pedro também falou assim, eu vou contigo até a morte. Bastou ele ver Jesus tomar uns 3 tapas, uma coroinha, ele já, ó. Então, às vezes, nós somos esses Tomés que declaram uma palavra, e aqui eu quero trazer uma revelação para você, que anula a palavra de Jesus. Jesus disse, eu vou até lá. E ele disse, vamos morrer. Um está dando, vou ressuscitar. E o outro disse, nós vamos morrer. Repare que uma palavra bate de frente com a outra. Todas as vezes que Jesus der uma palavra, presta atenção na estratégia do diabo, eu vou revelar. Ele vai correndo, tentar de alguma forma usar alguém, e às vezes usa alguém da igreja, para dar uma palavra de morte. Para anular, a proposta é, anula a palavra de Jesus com uma palavra de morte. Quantos estão entendendo? Você está aqui? Amém. Tem certeza que você está aqui? Acorda a pessoa que está do seu lado. Fala assim, acorda aí, irmão. Vou acordar você. Jesus disse, vou acordá-lo. Tomé disse, nós vamos morrer. Jesus disse, vou enfrentar as pedras. Os discípulos falaram assim, nós vamos morrer com as pedras. Sabe uma coisa, queridos? Cuidado com o que você declara. Cuidado porque as palavras revelam o que estão no seu interior. E elas possuem um poder descomunal. A Bíblia diz em Efésios 4:29 assim, ó. Não deixa sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Cuidado com o que você fala. Porque você pode estar sem perceber, anulando a palavra do Cristo, de Jesus, sem perceber. Tomé estava dizendo assim, não vamos não, nós vamos morrer. Mas Jesus podia ter dado uma lapada em Tomé agora com tanta força. Mas olha o que Paulo diz. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica. Palavra torpe é aquela que não traz graça aos que ouvem. Olha aqui, ó. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Preste atenção. Tomé, aprenda isso aqui. Os Tomés da vida precisam aprender que a sua palavra pode transmitir graça ou desgraça. Qual é a palavra que tem saído da sua boca? Graça ou desgraça? Quando as pessoas ouvem você falar, aquilo te alimenta, te edifica, ou te traz um transtorno, um desconforto, o que sai da sua boca? A Bíblia fala que você vai comer do que você fala. Presta atenção. A Bíblia fala que o homem se enche daquilo que ele declara. Então, gente pessimista precisa ser corrigido. Gente negativa precisa ser corrigida. Porque ele influencia outros. Os discípulos já estavam meio não querendo ir. Já tinham um burburinho dizendo assim, se a gente for, nós vamos levar pedrada. Já havia esse desconforto no meio. E o Tomé vem com uma palavra para exatamente alimentar esse sentimento de não vamos lá. É a turma do deixa disso, tem sempre alguém para dizer assim, é verdade, não precisamos ir lá coisa nenhuma. Libera agora, queridos. Levante sua mão de novo. Fala, eu libero agora uma palavra rema de vida sobre a vida de Lázaro, em nome de Jesus. Hoje você está quebrando uma palavra de maldição na sua vida, amém? Amém. De derrota que foi semeada pelo inimigo. A língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de utilizá-la comerão dos seus frutos. Mas chegou a hora de ir para Betânia. Betânia fica na Judéia. É onde Jesus foi quase apedrejado várias vezes. E ele vai voltar para lá. Por que ele vai voltar para a Judéia, Arnaldo? Porque lá está Lázaro. Betânia, amigo dele. Amigo dele. Nosso amigo. Betânia significa lugar de aflição. Lugar que a gente não quer ir. Ninguém quer passar férias no lugar de aflição. Todo mundo quer passar férias no Rio Jordão. Sim ou não? Mas ele vai enfrentar a aflição. Vai levar os discípulos, vai para lá e deixando-os
saiu para a cidade, para Betânia, onde passou a noite, de manhã cedo. Quando voltavam para a cidade, teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore, o que, Arnaldo? Secou. Olha que coisa interessante. Jesus está indo ressuscitar Lázaro. Tem gente morta em Betânia. E tem uma figueira com folhas. E você sabe o que a Bíblia diz? Não era tempo de figos. Mas ela estava aparentemente florescendo, fora da estação. E Jesus estava com fome. Então ele se dirige, olha, que interessante, uma figueira fora do tempo dos frutos, porque às vezes acontece isso, de uma planta dar um fruto temporão. E ele foi investigar se tinha frutos ali. Quando ele chega, ele fala: essa planta me enganou. Miserável. E ele picha uma maldição na figueira. Ele falou: figueira, acabou sua vida. Nunca mais dê fruto na sua vida. Imediatamente secou. O que acontece aqui? Né? Esse texto está em outros lugares da Bíblia. Ele vai, encontra Lázaro. Quando ele volta, os discípulos falam assim: caramba, ela secou. Ela secou imediatamente, mas eles seguiram viagem e foram até Lázaro. Olha que coisa incrível, gente. Na viagem para Betânia, ele tem duas situações, uma de vida, uma de morte. Um que está morto, ele vai ressuscitar, e um que está vivo, ele mata. Faz o exercício e pensa no que eu acabei de dizer. Eu não quero entregar tudo de mão beijada para você, não. Eu quero que você tenha suas próprias revelações sobre o que eu estou falando. Presta atenção aqui, ó. Sabe o que isso aqui representa? Quando eu tiro da Bíblia algo e aplico na sua vida pessoal, agora você vai entender facilmente. Tem uma área na sua vida que está morta e Jesus precisa ressuscitar. Amém. Tem uma área na sua vida que está aparentemente dando fruto, Jesus quer secar. Tem uma área da sua vida que está morta e precisa ressuscitar. Tem uma área da sua vida que está morta e que Jesus precisa ressuscitar. Mas tem uma área da sua vida que tem aparência de frutos, tem folhas, tem sombra, tem tudo. Mas Jesus está falando assim: eu vou dar um basta nisso. Porque essa planta, ela está aí, mas ela não dá fruto. Sabe o que ela está fazendo com você? Ela está te explorando. Você sabe por que ministérios às vezes acabam, somem, desaparecem? Sabe por que amizades às vezes somem da sua vida? Porque era uma amizade que não trazia reciprocidade. Essa pessoa estava perto de você só para sugar você. Ela é discípula da sanguessuga. Me dá, me dá. Esses ministérios, Jesus quer cortar eles. Essas coisas que não produzem frutos, Jesus não quer mais na sua vida. E não adianta mais chorar por elas. Eles vão acabar. Deus hoje quer revelar quem é quem na sua vida. Amém. Tem gente que está na sua vida que parece uma figueira com frutos, mas ela não está produzindo algo bom na sua vida. É uma amizade que não te alimenta, é um sonho que não vai dar resposta, é algo que não está acontecendo. Isso Deus quer cortar da sua vida. Agora, o contrário, tem áreas da sua vida que estão adormecidas, que Deus vai ressuscitar. Vamos conseguir. Mateus 7,19 diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Presta atenção nas amizades e os frutos que elas produzem. Presta atenção nos ministérios e os frutos que eles produzem. Preste atenção no seu trabalho e o fruto que ele produz. Preste atenção naquilo que você está fazendo e que tipo de fruto gera disso. Por quê, queridos? Porque apesar de termos na nossa vida algo que por conta de estar aparentemente, visivelmente bem, Jesus pode dizer assim: não gosto disso porque não produz algo. Então tudo na sua vida que não produzir, ele quer tirar e lançar no fogo. Mas se estiver produzindo, ele dá uma podadinha e vai produzir melhor. Então não deixe alguém subtrair recursos de você sem dar nada em troca. Nós não somos daquele também que fica esperando tudo em troca. Mas a gente sabe que deve haver uma reciprocidade. Na amizade deve haver uma reciprocidade, nos relacionamentos também. Agora tem gente que está exaurido de tanto investir em projeto falido. Tem gente que está com a empresa falida há 10 anos.
tirando a energia dele, o tempo dele, e ele insiste em botar dinheiro ali. Tem gente que tem um sonho bobo, comprar uma chácara. E ele compra uma chacrinha, bota lá umas galinhas, umas codorninhas, e aquilo começa a roubar o dinheiro dele, roubar o tempo dele, roubar o dinheiro dele, roubar o tempo dele. Ele não tem tempo para se relacionar, ele não tem tempo para se relacionar com o discípulo, ele não tem tempo para a igreja. Ele compra um barquinho e ele começa a andar de barquinho, e o barquinho é joia, mas para botar gasolina naquele barquinho, aquilo bebe feito um caminhão, e é $300 toda vez que sai. Ai, que barquinho lindo! Ai, às vezes você quer férias, viajar, e viagem é cara, aí você viaja. Jesus vai secar essa fonte. Ele vai afundar esse barquinho. Ele vai matar suas galinhas. Oh, glória. Oh, glória. Fala, mata mesmo essas galinhas do diabo. Mata mesmo afunda mesmo esses barcos, derrota. Oh, Jesus. Por quê? Porque ele só tira seu tempo e rouba o seu dinheiro. É a figueira. Agora entendeu o que é a figueira? Não entendeu, eu sei. A figueira. A figueira. A figueira. Mas, como é que eu vou saber o que é figueira e o que é Lázaro na minha vida, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Porque agora chegou no momento crucial dessa mensagem. Se você não entendeu nada até agora, presta atenção agora, daqui pra frente pra ajudar. Presta atenção a partir de agora. Como é que eu sei quem é Lázaro e quem é figueira na minha vida? Que boa pergunta, né, Arnaldão? Quem é Lázaro e quem é figueira na minha vida? A resposta é simples. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Temos a mente de Cristo. Amém. Temos. Temos o que a Bíblia diz em Hebreus, o alimento sólido. Não estou aqui dando papinha para você, eu sei disso. O negócio é meio profundo às vezes. E o alimento sólido, a Bíblia diz, que é para os quais o exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. A palavra de Deus sendo ministrada na sua vida, nesse grau de solidez, nesse grau de profundidade, vai fazer com que você consiga discernir quem é Lázaro e quem tem a figueira. Lázaro é amigo. Lázaro não é colega. Lázaro não é inimigo. Por isso que Jesus fala, em todo tempo amo um amigo. Porque na adversidade nasce o quê? O irmão. Lázaro é frutífero. Qual que é o fruto do relacionamento com Lázaro? Lázaro é hospitaleiro. Lázaro tem 2 irmãs que são convertidas. Elas quando Jesus vai à casa delas, elas servem Jesus. Lázaro tem uma igreja na sua casa. Ele corresponde. O reino é de gente que frutifica com frutos correspondentes. Presta atenção no que eu estou falando. Presta muita atenção, porque esse momento é muito importante da pregação. Porque no versículo 35, Jesus chega em Betânia. E quando ele chega em Betânia, ele faz uma das coisas mais extraordinárias que eu vi Jesus fazer. Você sabe o quê? Sabe o que Jesus faz quando ele chega em Betânia? Já tinha secado a figueira. Na figueira ele passou, olhou, secou e seguiu. Mas em Betânia ele para. E quando ele para em Betânia, as irmãs correm. Fala, mestre, ele já está morto há 4 dias, por que você demorou? Se você tivesse chegado quando ele estava doente, vivo, você teria evitado. Ele disse, é para a glória de Deus, Marta, fica tranquila. Ele está dormindo, já vou acordar ele. Os judeus falaram assim, aí ele, lá vem ele de novo. Tem sempre essa palavra dos judeus, né? Para anular a palavra de Jesus. Mas sabe o que Jesus fala, queridos? Faz? Ele não fala aqui. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Você sabe qual é o meu conceito de amizade? É gente que chora pelo seu amigo. Pelas dores que ele está vivendo. Ele tem empatia. Ele tem simpatia. Ele tem compaixão. E ele tem a capacidade de chorar por um amigo. Ele pega o telefone, quer saber como está, se envolve. Ele não pergunta, amigo não pergunta, quer uma ajuda? Amigo pega e ajuda. Quem pergunta não quer ajudar. Obrigado, amigo. Ajuda. Ele não pergunta. E ele chora porque sente a dor. Nós temos um Deus que sofre conosco. Não é um Deus que fica alheio à sua dor, ele chora. E não é a primeira vez que Jesus chora e não é a última vez que Jesus vai chorar.
ele chora todas as vezes que um amigo passa por uma dificuldade. Porque ele sabe da dor da perda, ele sabe o que eles estavam vivendo ali naquele momento. Quem já perdeu alguém sabe da dor da morte. E ele chorou. E algumas pessoas falam assim, veja como ele amava. E alguns disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este morresse? Jesus outra vez profundamente comovido, olha, ele vai chorar de novo. Foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada na estrada. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Cadê as pedras que iam apedrejar Jesus? O medo infundado dos seus discípulos de receber pedrada. Ali estava aquele que tinha poder, não só para se livrar das pedras, mas também para remover as pedras que porventura tivessem sobre os sonhos enterrados da sua vida. E eu quero falar uma coisa para você, existem sonhos enterrados em você. Enterrados por pedras que foram jogadas durante a vida. E você sabe qual é a conclusão dessa mensagem hoje? Jesus quer remover essas pedras. Amém. Ele não levou nenhuma pedrada no caminho, porque ele não ia morrer por pedras. Já estava escrito que ele ia morrer crucificado. Nenhuma pedra ia acertar em Jesus. Da mesma forma que ele impediu que a mulher adulta fosse apedrejada, ele também impediu que as pedras acontecessem até ele. E ele está agora diante de Lázaro morto com uma pedra de toneladas. E ele fala para os discípulos assim, Jesus tinha poder, gente, presta atenção, para ressuscitar Lázaro de onde ele estava, lá do Rio Jordão. Bastava ele dizer assim, como ele fez com Cornélio, pode ir, a tua filha, o teu servo já está curado. Ele podia ter feito isso, não fez. Tem certas coisas que não adianta você escrever carta, não adianta mandar zap, não adianta telefonar, não tem jeito, você vai ter que pegar suas perninhas e ir até lá. De onde você veio? Agora? Fort Myers. Sabe por quê? Porque o que você precisava receber hoje, você precisava estar aqui. Precisava gastar a salinha do carro e vir até aqui. Tem certas coisas que não adianta telefonar. Tem que ir. Amigo, a gente não telefona, a gente vai até a casa dele. E fala, vim aqui para chorar com você. Amém. Ele abriu. Tirem a pedra, disse ele. E Lázaro saiu lá de dentro todo enfaixado. E aqui eu quero concluir. Tem um morto na sua vida que está codificado para ressuscitar com a sua voz. Tem um morto na sua vida, você não entendeu. Fala para a pessoa que está só, você não entendeu, você está com o som da Fernanda. Você não entendeu. Tem um morto na sua vida que está codificado para ressuscitar sob o seu comando. Amém. Amém. Quem disse o Rui? Tem uma área na sua vida que você tem hoje poder para fazer ressuscitar com esse Uhu. Faz o Uhu de novo. Tá tão codificado que só Lázaro ressuscitou. Os pregadores adoram brincar com isso, dizendo assim, se ele fala morto, sai para fora, todos os mortos de Jerusalém se levantaram. Mas não era o propósito de Jesus naquele momento. Tudo estava alinhado para que Jesus pudesse acordar aquele morto. Era o Lázaro. Era o Lázaro. Diga o seu nome para as pessoas que estão aqui ao redor. Diga o seu nome. Wilson. Tem uma palavra para você, Wilson. Sai para fora. Amém. Sai para fora. Da sua mão. Sai para fora. Vem cá me dar um abraço. Vem cá me dar um abraço. Obrigado. Obrigado. Sai para fora. Sai para fora. Eu declaro que áreas da sua vida que estavam mortas hoje ressuscitam. Amém. Sai para fora. Uma palavra para te dar, Paulo. Sai para fora. Você já tomou muita pedrada na vida, filho. Você já tomou muita pedrada na sua vida. Chegou a hora de sair para fora. Deixa Deus ressuscitar Paulo na sua vida. Deus quer ressuscitar áreas na sua vida. Hein? Levante sua mão. Fernanda, vem
Pra fora! Parece que você também chama Fernanda, não é? É a mesma palavra. Fernanda, sai pra fora. Sai pra fora. Áreas da sua vida que foram mortas e enterradas sob pedras. Aquele que tem poder para ressuscitar Lázaro e remover uma pedra, remove as pedras da sua vida. Você sabe o que o Espírito está falando com você? Aí dentro existem sonhos maravilhosos para serem realizados. Ele vai secar a figueira que está roubando o seu tempo. Fica de pé. Fica de pé. Eu quero orar por você que está com medo de levar pedrada de novo. Eu quero orar por você que está se sentindo como Tomé. Eu não vou não, porque eu vou ser massacrado, eu vou sofrer. Talvez você esteja dizendo assim, deixa ficar como está. Eu quero orar por você que está nessa condição de imaturidade, com medo, sofrendo, com pedras sobre a sua vida. Começa a orar com a pessoa que está do seu lado.